Hello, hello everyone. Welcome to another English class. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai falar de uma estrutura muito importante em inglês que é o there be. There be. Porque esse there be, ele é muito confundido com o verbo ter em inglês. Então a gente vai estudar ele hoje. E o there be nada mais é do que, o there is e o there are. Quando eu falo be, there be, é porque tem um verbo to be ali. E a gente vai aprender essa estrutura aqui, porque até alunos do nível mais avançado costumam errar isso daqui, tá? Então, muito importante a gente ter conhecimento disso. Então, o que é esse there is, there are? Em português, a gente fala assim o tempo todo. Tem uma caneta ali, tem uma pessoa lá fora, tem um carro ali, tem tal coisa em tal lugar. Então, a gente usa muito tem, né? O verbo ter. Só que nós precisamos entender que o verbo ter em inglês, ele é utilizado principalmente para quando você quer fazer uma ideia de posse. Por exemplo, I have a cell phone, I have a mug. Então, eu tenho as coisas. Então, quando você tem é de posse sua ou de outra pessoa, você vai usar o verbo ter. Então, aqui sempre usar o verbo have ou has, né? Para falar de posse. Quando você ou alguém tem alguma coisa, tá? Posse. Você possui ou algo possui alguém. Mas quando a gente quer falar que existe ou que há uma coisa em algum lugar, uma coisa, objeto, pessoa ou conceito, a gente não vai usar o have ou has. A gente vai usar a estrutura do there is e there are. Por quê? Aqui a gente quer falar, a gente quer fazer referência ao verbo haver. Então, quando eu falo que tem uma pessoa lá fora, em português eu deveria falar há uma pessoa lá fora, né? Então, quando a gente erra no português, a gente traz esse erro para o inglês, né? Então, aqui é importante você entender que eu não vou falar has a person outside, eu vou falar there is a person outside. Eu vou falar isso daqui, né? There is a person outside. Tem uma pessoa lá fora. There is a person outside. E não has a person, tá? O has é sempre para posse, has ou have, tá? E o there are é no plural. Então, singular sempre quando você tem um. Então, por exemplo, aqui, para ficar claro para você. There is a bed in the room. There is a bed in the room. Ou seja, há uma cama no quarto. Existe uma cama no quarto. Então, there is. Por que there is? Eu estou falando de a bed, uma cama, né? Há uma cama no quarto. Na cozinha, né? There is a microwave in the kitchen. Então, há um micro-ondas na cozinha, né? Eu sei que em português a gente vai falar tem um micro-ondas na cozinha. E tá tudo bem a gente falar assim. Só cuidado para não trazer isso para o inglês de uma maneira errada. Então, há um micro-ondas na cozinha. There is a microwave in the kitchen. E há microwave, um micro-ondas apenas. Quando eu falo no plural, eu vou usar o there are. Por quê? Aqui nós temos there is, do verbo to be, e there are também do verbo to be. Então, no plural vai ser there are two pillows on the bed. Então, há dois travesseiros em cima da cama. There are two pillows on the bed. Então, quero dizer que há dois travesseiros em cima da cama. Tá? Aqui ninguém possui nada, eu só estou falando que existe, que há ali no sentido de haver, né, esses objetos aqui. Agora, perceba, né, esse exemplo aqui. She has a desk in her bedroom. She has. She has a desk in her bedroom. Ou seja, ela tem uma escrivaninha no quarto dela. De quem é a escrivaninha? É dela, né? Ela tem, ela possui. Então, por isso que eu coloquei aqui o verbo has, né? Mesma coisa aqui quando eu falo que eu tenho dois sofás no meu apartamento. I have two sofas in my flat. Ou seja, os sofás são meus, eu que possuo eles, eles são de posse minha. Então, veja que quando eu quero falar de posse, que eu tenho algo, que algo é meu ou de outra pessoa, eu vou usar o have ou has. Agora, quando eu falo de existência, de que existe algo, eu vou dizer there is e there are. Então, there is para singular, there are para plural. E aqui existe aquela estrutura, né? Nós temos um verbo to be aqui. Então, quando eu falo para você que é importante você dominar o verbo to be, é porque quando você sabe bem como trabalhar com o verbo to be, toda vez que você vê o verbo to be, independente da estrutura, independente do tempo verbal, você vai saber como trabalhar com ele. Então, se eu quero fazer uma estrutura com there is, there are e na negativa, eu vou simplesmente fazer o quê? Acrescentar a palavrinha not. Por quê? Eu tenho o verbo to be ali, ó, is and are.
Então, eu vou simplesmente acrescentar o not como eu fazia lá, quando eu trabalhava com o verbo to be sozinho, né? Então, there is not ou there isn't, né? O isn't aqui é a abreviação de is not. Ou there are not é o mesmo que there aren't, there aren't. Então, eu posso simplesmente colocar o not ali, porque eu tenho o verbo to be. Então, a estrutura é a mesma. Então, olha os exemplos aqui, ó. There is not a pen on the book. There is not a pen on the book. Então, não há um livro, uma caneta sobre o livro. There is not milk there. Não tem leite lá. Não há leite lá. Não existe leite lá. Mas eu também posso fazer o quê? Colocar só o no sozinho. E quando eu coloco no sozinho, eu quero enfatizar que eu não tenho nada, que a quantidade que eu estou fazendo referência aqui é nenhum. Tá? Eu quero deixar claro que não há nenhum daquilo, nada daquilo lá. Então, por exemplo, there is no money here. Não há dinheiro nenhum aqui, nada, zero. There is no water in the fridge. Não há nenhuma água na geladeira, nada, nenhuma, né? Então, there is no water in the fridge. There is no way. There is no way. Não há nenhuma maneira. Então, quando eu uso no sozinho, é para dar mais ênfase de que realmente não existe nada ali. Então, there is no way. There is no water in the fridge. There is no money here, ok? E se eu quero fazer? Então, na negativa, molezinha, é só acrescentar o not ou o no ali. Mas, na interrogativa, a gente também já sabe trabalhar. Por que a gente já sabe trabalhar? Porque você já sabe quem é o verbo to be. E no verbo to be aqui, there is and there are, né? Nós temos o is e o are aqui. Então, lá atrás, você aprendeu o quê? Quando você tem um verbo to be, para fazer uma pergunta, você faz o quê? Inverte ele de posição. Então, aqui eu vou simplesmente fazer isso também. Então, is there, are there, então, por exemplo, is there a coffee table in the living room? Is there a coffee table in the living room? O que é uma coffee table? Coffee table é aquela mesinha de centro que a gente tem, algumas pessoas têm na sala, né? E living room, sala de estar. Então, há uma mesinha de centro na sala? E aí você vai responder como? Yes ou no, porque começa com o verbo to be a pergunta, e você vai repetir yes, there is, ou no, there isn't. Sim, há, ou não, não há. Aqui no plural, are there any rooms available? Talvez você chegue num hotel à noite, né, e você pergunta lá para o recepcionista, tem algum quarto disponível? Então, are there any rooms available? Are there any rooms available? Você tem algum quarto disponível? E aí você vai falar yes ou no, yes there are, ou no there aren't. Então, para fazer perguntas, é a mesma estrutura do verbo to be. Você vai colocar o verbo to be na frente do there, ok? E aí é tranquilo aqui. E aqui eu trouxe para você, né, um resuminho numa tabelinha do singular e do plural. Na forma positiva, negativa e interrogativa. Então, vamos ver aqui no singular primeiro. There is a bed in the room. Veja que aqui eu abreviei, né? E eu posso fazer isso, ó. There is. É o mesmo que isso daqui, né? There is. É só para juntar. There is a bed in the room. Há uma cama no quarto. There isn't a mirror in the bathroom. Ó, na negativa, nós temos a abreviação ali de is com not, que vira isn't, né? Isn't. É muito comum as pessoas falarem de maneira abreviada, né? Isn't. There isn't a mirror in the bathroom. Não há espelho no banheiro. E aqui numa pergunta, is there a table? Há uma mesa? Yes, there is. Ou no, there isn't. Sim, há ou não, não há. No plural, teacher, como fica? There are, olha o exemplo, na positiva. There are 2 pillows on the bed. Há 2 travesseiros, 2 almofadas ali na cama. Na negativa, aren't. There aren't any windows in the bedroom. There aren't. E o que é o aren't? Vamos relembrar que o aren't nada mais é a contração de are com not. Aren't. Ok? Aren't. There aren't any windows in the bathroom. Não há janelas no quarto. E aqui, na pergunta, né? Are there any rooms available? Como a gente acabou de ver, né? Are there any rooms available? Há quartos disponíveis? Yes, there are. Ou no, there aren't. E aqui, veja que nós temos a palavrinha N aqui, né? Que a gente já estudou essa semana, inclusive. E eu quero reforçar com você o uso de some e o uso de N aqui, porque a gente vai utilizar isso muito com esse tipo de pergunta, tá? Então, essa semana a gente viu o quê? Que o some, ele é utilizado em frases positivas com substantivos, né, incontáveis. Então, né, eu posso falar ali,
Quando eu tô falando, pode ser tanto substantivos contáveis e incontáveis. Quando eu falo substantivos incontáveis, que eu não posso contar, por exemplo, óleo, água, líquidos, né? E substantivos contáveis. Então, numa frase afirmativa, ele vai ter um papel ali de quê? Algum, alguma, alguns ou um pouco de. Então, olha o exemplo aqui. There is some oil spoiled on the floor. There is some oil spoiled on the floor. Então, o quê? Há um pouco de óleo espalhado no chão. Há um pouco de óleo, né, derramado ou espalhado no chão. Então, there is some oil. Então, não tem a quantidade definida aqui, mas eu quis dizer o quê? Que há um pouquinho de óleo esparramado no chão, né, ali espalhado. Então, there is some oil. E aqui eu também posso falar, né, no sentido de coisas que eu posso contar, como cadeiras, né, chairs. Então, contáveis é tudo que tem plural. Então, aqui, ó, there are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Eu estou falando quantas cadeiras tem na cozinha? Não. Eu não sei a quantidade exata, mas eu estou falando que existem algumas, né? Então, there are some chairs in the kitchen. Há algumas cadeiras na cozinha. Então, veja que é muito comum a gente usar o some, né, para a gente falar nesse sentido de sem falar a quantidade exata, definida de alguma coisa. Lembrando também que o some, ele pode ser utilizado no sentido de você oferecer algo ou fazer um pedido, né? Então, ó, would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Would you like some coffee? Né? Então, some coffee, um pouco de café. Ou o outro exemplo aqui, could you lend me some money? Could you lend me some money? Você poderia me emprestar algum dinheiro? Né? Você poderia me emprestar um pouco de dinheiro? Então, nós também temos o some aqui para fazer pedidos, né? Ou oferecer coisas. Mas, basicamente, o some ele é utilizado em frases afirmativas, em sua maioria. E o N, teacher? O N, ele é um pouquinho diferente, por quê? Nós vamos usar o N basicamente em frases negativas e em perguntas. E quando eu falo N na frase negativa, é para enfatizar que realmente, ó, não há nenhum ou nenhuma daquela coisa que eu estou fazendo referência ali. Então, por exemplo, there aren't any chairs in the kitchen. Não há cadeiras na cozinha. Não há nenhuma cadeira na cozinha. Então, aqui não há nada, zero de cadeiras. E aqui também usamos o N para fazer perguntas, mas aí ele muda o sentido na pergunta, né? Aqui na pergunta a gente vai ter a ideia de algum, alguma, alguns e algumas. Então, por exemplo, do you have any idea how to pause it? Você tem alguma ideia de como pausar isso? Do you have any idea? Outro exemplo, do you have any sisters? Você tem alguma irmã? Do you have any sisters? Então, quando você vê o N numa pergunta, não significa, né, nenhum ou nenhuma, significa algum, alguma, tá? A mesma coisa aqui, ó, com there is, there are, né, a estrutura. Is there any beach in your town? Tem alguma praia? Há alguma praia na sua cidade? Existe alguma praia na sua cidade? Então, é muito comum a gente usar o N para fazer perguntas com esse sentido, né, de algum ou alguma. E também a gente viu também que o N, quando for em frases positivas, ele assume o papel de qualquer, né? Traduzido ao pé da letra. Então, you can have any laptop you like. Você pode comprar qualquer notebook que você quiser. Então, aqui o N é para frases negativas, para dar ideia de nenhum ou nenhuma. E nas frases interrogativas, perguntas, algum, alguma, alguns e algumas, ok? E aqui eu quero trazer para você, né, só um resuminho, né? Então, para contextualizar aqui, o uso de some em frases afirmativas, sempre em frases afirmativas, positivas, ou quando a gente está oferecendo ou pedindo alguma coisa, tá? E o N, frases negativas e perguntas em geral. E você pode também ver ele em frases positivas, afirmativas, né, que vai estar ali com sentido de qualquer, ok? Então, quando você usar o some ou o N, você não pode usar, por exemplo, o A ou N. Por quê? O A ou N, eu estou fazendo menção ao quê? A um, né? Porque lembra que o A ou N significa um ou uma no inglês, né? Então, tem que tomar cuidado. Ou eu uso some e N, e sempre no plural, né? E o A e N no singular. Então, olha o exemplo aqui só para a gente ter mais claro isso, né? Quando eu uso A, ó, lembra que o azinho, né? A, pode falar de A ou A, depende da pronúncia que você preferir. É sempre para quê? Palavras, né, que vêm ali com som de consoante. E o N, palavras que vêm com som de vogal. Então, por exemplo, there is a sofa in the room. Há um sofá na sala. There is a sofa.
Agora, outro exemplo. There is an armchair in the room. O que é armchair? Armchair é poltrona. Então, há uma poltrona na sala. Então, veja que aqui mudou porque vai sempre depender de como o substantivo ele começa, né? O som dele. Então, começou com consoante, você vai usar o A. Começou com som de vogal, você vai usar N. Então, aí, olha aqui. Se eu quero dizer que no plural, né? There are some chairs in the room. Então, aqui eu falei que há algumas cadeiras na sala, então eu usei o some. Eu não posso usar o a e o an aqui, porque eu estou falando de plural, é mais de uma, né? Aqui na negativa, there isn't a sofa, então a mesma estrutura, então não há um sofá na sala, não existe um sofá na sala. There isn't an armchair in the room, não há uma poltrona na sala. E aqui, quando eu quero colocar na negativa, ó, o N, there aren't any chairs in the room. There aren't, eu estou falando que não há nenhuma cadeira, não há cadeiras na sala. Então, N aqui. E aqui na interrogativa, is there a sofa in the room? Ó, is there a sofa in the room? E aqui, is there an armchair? Is there an armchair in the room? Né? Então, há uma poltrona na sala? E aqui, né, eu estou perguntando se há cadeiras, né? Então, are there any chairs in the room? Então, are there any chairs in the room? Então, lembra que o some é sempre para frases positivas, o any para negativas e interrogativas em inglês. Alright? So far, so good? Tudo bem até aqui? Há alguma dúvida sobre esse tópico, sobre essa estrutura do there is, there are? Aqui o mais importante é você entender quando a gente vai utilizar o there is e o there are, né? E o has, né? Porque, por exemplo, o have, o has. Então, quando eu falo de haver, de existência, eu vou usar o there is, there are. E quando eu falo de posse, eu possuo algo, eu tenho algo, eu vou utilizar o have ou has, ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Any questions? No questions? Pegaram tudo? Entenderam tudo certinho aqui? Yes? Awesome! Vocês estão muito inteligentes, vocês. Muito bem. Awesome. Espero que vocês coloquem em prática esse conteúdo da aula de hoje. Great! Então, passando para dar um recadinho para vocês também, tá? Amanhã a gente não vai ter aula de inglês em 15 minutos, porque eu vou estar num evento e eu não vou conseguir fazer a aula 12h30. Mas a gente volta segunda-feira com a programação normal, tá? Das aulas de inglês em 15 minutos, todos os dias aqui, 12h30, ok? Então amanhã vocês têm uma folga da teacher, folga do inglês, aproveitem para assistir as aulas que vocês não assistiram ainda, tá? Tem várias aulas ali disponíveis para vocês assistirem, que está listado lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então, aproveite para assistir aquelas aulas que você não conseguiu assistir ainda. E segunda-feira a gente volta com mais uma super aula de inglês, ok? So, thank you so much. Have a nice weekend ahead and see you on Monday. Bye, bye. See ya.